pessoal, o tema da aula de hoje é cultura da avaliação física como um ponto-chave do processo em se manter ativo a longo prazo. Quando a gente fala de avaliação física, o termo foi muito sucateado no mercado e quando você chega numa academia, por exemplo, a avaliação física acaba sendo quase que algo de liberação para atividade física, tendo só essa função. Quando não é uma função muito inútil, até porque você não avalia quase nada. Geralmente você vai numa academia comum, o que se pega é uma pressão arterial, nem mesmo glicose se checa, e já te libera e te entrega a Deus dará. Só que, pessoal, a avaliação física não tem só o intuito de liberação para atividade física. Ela tem vários intuitos, como por exemplo, diagnóstico de treinabilidade, qual o seu nível de treinamento, de entender quais são os pontos fracos e fortes do seu corpo para que eu possa desenvolver um programa personalizado para resolver o que tem de pior e o que tem de melhor. Então, por exemplo, eu tenho há muitos alunos aqui que chegam numa avaliação física pensando que o foco é ganhar massa muscular, mas de repente a gente encontra aquele falso magro, onde a pessoa aparenta estar magra, mas o percentual de gordura está alto. Então a gente passa como foco principal perder gordura corporal. Por quê? Porque a pessoa pode desenvolver, tem uma maior probabilidade de desenvolver doença de risco coronariano. Então uma avaliação como ponto de partida, ela serve para clarear os objetivos que eu preciso estabelecer no meu programa. Então quando a gente tem uma checagem física, ela vai muito além da liberação para atividade física, mas vai para nos ajudar a estabelecer objetivos, tá? Eu disse de uma forma geral, falando aí na nossa avaliação física da Fortui, que baseia no campo da saúde, a gente avalia percentual de gordura, postura, glicose, pressão arterial, questões de flexibilidade e questões de força, condicionamento físico. Mas se a gente pensa também em outras práticas e outras modalidades, uma avaliação inicial pode estabelecer, por exemplo, de um atleta, se ele precisa de trabalhar mais força, mais resistência, mais potência no processo de treinabilidade dele para que ele consiga mais resultado. Então a gente não precisa de fechar a questão da avaliação num padrão. Uma avaliação, por exemplo, de um corredor pode ser uma competição, que ele vai fazer a competição dele e ele marca um determinado tempo. Isso é uma forma de avaliar como está indo o seu desempenho. E naquela competição, se ele pecou na resistência ou ele pecou na técnica, na estratégia de prova, isso é também uma avaliação que pode, com ajustes, fazer com que ele se torne melhor corredor. Portanto, pessoal, falando de avaliação, a gente tem dois eixos. Primeiro é esse ponto de partida, que vai muito além da liberação, tá? Mas ajuda a construir o horizonte que a gente vai fazer o investimento, tá? Em relação à treinabilidade, descobrir pontos fortes e fracos. E também a gente fala num termo mais amplo, que é a cultura da avaliação, que não adianta avaliar sem reavaliar. Avaliar, a gente vai pegar métricas, então eu vou dar um exemplo, o meu objetivo é perder peso corporal, eu faço uma avaliação antropométrica e vou, ao longo do tempo, acompanhando se a circunferência está diminuindo ou não, tá? Então, a reavaliação serve para a gente colocar os pingos nos is do programa, observar o que está sendo bom, o que está sendo ruim e fazer ajustes. Então, é um ciclo de medir, reavaliar, ajustar, até que a gente, com o tempo de programa, a gente consiga o quê? Maturidade e tornando o nosso treino cada vez mais qualificado para a gente conseguir objetivos, os nossos objetivos. Então, a primeira ideia que eu queria passar para você é da cultura de avaliação. É que não adianta só avaliar, mas é importante avaliar para sempre estar reavaliando. E o porquê disso, pessoal? E o porquê? Vamos fazer nessa aula aí um passo a passo, porque você precisa entender da importância da avaliação, tá? E eu vou explicar direitinho para você. Então, primeira coisa que eu iria dizer para você é a avaliação inicial como mapa, Ao longo da aula você vai entender todo o que eu chamo de cultura da avaliação.
Mas a avaliação como mapa, pessoal, ela é um diagnóstico base. Vamos ver o que está escrito aí para a gente ir acompanhando e eu problematizando com vocês. Diagnóstico base. Identifica parâmetros como composição corporal, força, mobilidade, saúde cardiovascular, sono, hábitos nutricionais. Então, esse diagnóstico base serve para a gente fazer uma identificação, né, do seu físico, né, o que é ponto forte, o que é ponto fraco. Então, numa avaliação geral que a gente faz da Forturi, eu vou avaliar se o VO2 da pessoa, o nível de condicionamento físico está ruim, médio, bom. O nível de força está ruim, médio, bom. O percentual de gordura, como que ele está? A flexibilidade, como que ele está? Então esse diagnóstico base, que vai iniciar o nosso ponto de partida, ele é fundamental para a gente clarear o objetivo que a gente quer chegar. E a partir desse clareamento, a gente passa a estabelecer metas realistas, ou seja, saber onde você está ativa metas mais realistas. Não dá para a gente, por exemplo, diagnostiquei um percentual de gordura de 40%, em 6 meses eu vou estar em 25%. Então, quando a gente faz um diagnóstico de como a gente está, a gente já tem mais ou menos um mapa real, da realidade de quanto tempo a gente vai precisar para chegar àquilo que é o recomendado, por exemplo, pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é recomendado como um percentual de gordura interessante para diminuir risco coronariano. Vamos supor que é 20% e você está com 40%, então a gente passa a estabelecer uma meta de longo prazo, que eu vou querer chegar naqueles 20%, mas nos primeiros macro ciclo de 4 meses, a nossa meta é chegar em 36%. Então, a gente passa a ter metas realistas e também faz um diagnóstico, né, que vai evitar possíveis limitações. Na avaliação aqui da Forturi, várias vezes eu já diagnostiquei pré-diabetes, hipertensão. Então, uma pessoa que não checa minimamente a sua pressão arterial e começa a treinar, ela pode correr sérios riscos aí de uma crise hipertensiva durante o treino. Então, primeiro ponto que a gente precisa de falar e bater o martelo que é necessário avaliar, tá? Eu dei um exemplo de uma avaliação geral, mas eu já problematizei para vocês que a avaliação não é só esse modelo tradicional. A gente precisa ter um ponto de partida, né? Se eu sou um corredor, eu tenho um tempo que eu fiz na minha corrida de 5 km, eu fiz uma análise da minha prova, o que foi ponto forte, ponto fraco, isso é uma forma também da gente avaliar. E as reavaliações periódicas, pessoal, aquilo que eu comentei com vocês, por que elas são tão importantes? São marcos de quilometragem, né? Vamos lá. Avaliar de 4 em 4 meses é o que nós dizemos aí ser muito interessante. É essa a proposta da Forturi quando um aluno chega a avaliar no final de cada macrociclo. Os nossos macrociclos, que são planejamentos de treino, eles duram 4 meses, tem fases, né? São divididos em 2 mesociclos, 2 meses um mesociclo de resistência, 2 meses um mesociclo de força, às vezes a gente incrementa a potência. E esse macrociclo de 4 meses a gente vivencia toda uma periodização, que é um planejamento de treino. Ora a gente sobe volume, ora a gente sobe carga e desce volume. E no final desses 4 meses é o ambiente, do ponto de vista técnico, mais interessante para avaliar. Por quê, pessoal? Por que a gente não reavalia antes? Olha só, de 8 a 12 semanas é o mínimo que a gente precisa para ter adaptações neuromusculares, cardiovasculares e de composição corporal. Então, se a gente chega cedo demais para avaliar os resultados individuais, muitas vezes o corpo nem criou adaptações. Então, o resultado a gente nem chega a testar se o macrociclo, aquele ponto de vista técnico do programa, ele foi aplicado de maneira correta. Por quê? Porque não deu tempo. Além do fato, pessoal, de deixar a pessoa extremamente ansiosa. Eu já orientei alunos aqui que estavam sendo regidos por uma proposta nutricional de um determinado nutricionista que pedia checagem de peso semanal. E isso eu não acho interessante, por exemplo, porque vai gerar um sentimento de ansiedade muitas vezes na pessoa que não adapta bem. Obviamente alguns podem adaptar bem a alguns modelos, mas o que a gente vê é que, de certa forma, se a gente for razoável, um princípio do bom senso, é interessante, né, além das métricas fisiológicas aí que a gente tem para criar adaptações,
uma métrica mais de tempo para a implantação do programa e teste. Isso vai dar uma sensação não de neurose, não de obsessão, isso dá uma sensação real de vivenciar todo um ciclo de treinamento para depois a gente reavaliar. E por que não depois também, pessoal? Intervalos maiores podem mascarar platôs de treino, déficit nutricional. Então, exemplo, eu estou aí, fiz uma avaliação, em vez de checar de 4 em 4 meses, eu vou esperar 6 meses para reavaliar. Vamos supor que eu estou ingerindo uma métrica errada de proteína por peso corporal. E aí, de repente, eu faço uma avaliação física e eu diagnostico, por exemplo, que aquele aluno não está ingerindo bem alguma quantidade de nutriente, de macronutriente, porque esse aluno está treinando super bem e depois de 4 meses ele ganhou quase um número insignificante de massa muscular. Então tem alguma coisa errada na ingestão calórica, na ingestão de macronutrientes, seja proteína, carboidrato desse aluno. Se a gente deixa muito tempo para fazer essa reavaliação, a gente perde e a gente acaba errando de muito, né? Deixa muito tempo para correção, mesmo de um hipertenso. A pessoa chegou, eu fiz uma avaliação da pressão arterial dela, ela estava desregulada e eu passo aí muito tempo sem fazer um novo diagnóstico dessa hipertensão. Pode ser que ela teve um declínio do remédio naquele período e ela passa 2, 3 meses com a pressão arterial elevada e nem sabe. Então, por isso mesmo, não é interessante a gente demorar tanto a reavaliar. Esse é um aspecto técnico, né? A gente precisa de ter essas avaliações aí, igual no início eu falei de quilometragem, para a gente regular a rota, porque às vezes a gente erra o caminho. Então eu estou ingerindo muitas vezes uma quantidade de nutriente errado, ou o meu treino não está funcionando para uma determinada função. A gente trouxe os exemplos aí do que a gente faz na Fortri, dessa variação geral de composição corporal, VO2, força, testes de carga de repetição. Eu estou carregando 30 quilos no supino, depois eu estou carregando 35. E eu trouxe, por exemplo, para vocês o exemplo do corredor também. Eu vou te dar agora o meu exemplo de nadador. Olha só, eu tenho um campeonato mineiro no meio do ano, mas antes de chegar nessa competição principal, eu passo por 3 competições, que é o campeonato metropolitano. E nesse campeonato metropolitano eu vou fazendo ajustes a partir do tempo que eu executo. Então, no primeiro metropolitano eu vou fazer uma prova, né, o meu 50 livre, eu vou diagnosticar. Foi bom em força, foi bom em potência, mas ruim em resistência. E ao longo do caminho eu faço reajustes pontuais, de forma que, ao chegar ali nos meus 6 meses na competição principal, eu já estou todo ajustado para entregar a minha melhor performance. Então, avaliar em diferentes contextos é importante para você fazer ajuste de rota, seja no âmbito de uma competição profissional, de uma competição amadora, ou mesmo no âmbito da saúde. Se eu passo por um período que eu estou mais ansioso e eu começo a comer mal, uma reavaliação no meio desse caminho pode me puxar a orelha e me colocar na rota de novo, né, sobre a alimentação que eu preciso de ter para alcançar os meus objetivos fisiológicos, né, reduzir gordura corporal. Então, é muito importante nós pensarmos nessa avaliação para controle de rota e que ela não seja nem rápida demais, a gente precisa de colocar o treino para execução, tá? E também nem seja demorada demais. Eu diria que esse intervalo que a Fortri consolidou de 4 em 4 meses, nós aqui fazemos 3 avaliações ao longo do ano, ele é sensacional, ok? E pessoal, olha que interessante esse tema aí. Eu diria que nós temos 3 prismas que explicam o poder da avaliação. Vamos falar desses prismas. O primeiro é o prisma técnico. Ele está aliado ao treino e à nutrição. Nós precisamos avaliar para monitorar variáveis objetivas, como carga, número de repetições, o VO2 máximo, que é o nível de condicionamento físico da pessoa. O que seria esse prisma técnico? Pessoal, eu faço um teste de carga para você, com você, no início do programa, na primeira semana, com 20 quilos no supino, por exemplo, você está pegando 20 quilos na primeira semana. No final da 8ª semana, que vai dar um intervalo aí de 2 meses,
com os mesmos 20 quilos, você já não está fazendo 8 repetições a mais. Então, exemplo, na primeira semana com 20 quilos, você fazia 12 repetições na falha concêntrica. O modelo de periodização nosso, que vai fazer uma periodização, né, linear, vai subindo de 2 em 2 o volume de treinamento na 8ª semana, com os mesmos 20 quilos, espera-se que você já esteja pegando o quê? 20 repetições. Isso é uma forma da gente avaliar o seu ganho de força e de resistência de força. Então isso é um pilar, um prisma técnico da avaliação. A gente tem o prisma também do VO2 máximo. No início do programa, vamos lá, eu fiz um teste de esteira com você, eu peguei que o seu VO2 máximo era 40 ml por minuto, né? Uma métrica que o Colégio Americano de Medicina do Esporte nos fornece a partir de um teste de VO2, né, validado pela literatura. Esse teste de VO2 de 40 é médio, por exemplo, seu condicionamento físico ele é razoável. No final de 4 meses de intervenção, onde eu planejei um protocolo exemplo, 2 vezes na semana um HIIT curto, 1 vez na semana um HIIT longo, protocolos de 20 e 30 minutos ali de treino. E aí, no final de 4 meses que eu periodizei, que eu planejei esses protocolos no seu treino, eu faço um check-up de uma avaliação física, né, uma reavaliação física do seu VO2, e você saltou de 40 ml por minuto para 45. Isso é uma reavaliação física também, e isso diagnostica, do ponto de vista técnico, uma melhora de VO2 máximo, uma melhora de condicionamento físico. Então, a questão do ajuste técnico é fundamental, e ela não só entra no treino, pessoal. Quando eu faço uma avaliação nutricional, por exemplo, eu dei o exemplo para vocês que eu tive alunos aqui que treinavam super bem e, de repente, fazendo vários sistemas de treinamento avançado, na reavaliação eu diagnostiquei que essa pessoa não teve evolução e ganho de massa muscular. A partir de então, vendo o volume semanal que esse meu aluno faz e sabendo que ele está aplicando o sistema de treinamento de maneira muito boa, o que eu começo a problematizar? O nível de proteína ou carboidrato, macronutrientes muito importantes para a hipertrofia muscular, pode estar errado, pode estar abaixo do que deveria ser. Esse exemplo que eu dei para vocês era exatamente isso. A gente fez uma checagem nutricional com esse aluno e ele precisou de suplementar. 4 meses depois, esse aluno voltou a ganhar massa muscular. Então, do ponto de vista técnico, tanto dieta quanto treino é fundamental a gente fazer esse diagnóstico, tá? Então a gente refina a ingestão calórica, refina os macronutrientes muitas vezes e a gente para de lidar com machismo. Se num determinado momento do seu programa eu planejei 2 quilos a proteína por 2 gramas por peso corporal e passei a aplicar um volume de treinamento, você está treinando bem e não teve um ganho de massa muscular considerável com o volume que nós planejamos, com uma reavaliação a gente pode planejar uma métrica de 2,5 gramas de proteína e aplicar esse modelo para ver se nós criamos adaptações. Então o primeiro prisma que eu falo de reavaliação é o prisma técnico, fundamental para o treinador ter o controle da sua periodização, o controle da sua evolução de carga, sua evolução de condicionamento físico, tá? E também para o nutricionista ter o controle da sua ingestão de nutrientes, micronutrientes, macronutrientes e com reavaliações constantes, fazendo ajustes finos, nós chegamos um resultado ótimo e, consequentemente, você está ganhando com isso, né? Você está conseguindo, né, ter resultado. Outro prisma, pessoal, da avaliação e reavaliações é o prisma motivacional. E isso daí, pessoal, é muito sério. Muita gente despreza o prisma motivacional. Mas o fato é, alunos que conseguem resultado, eles ficam felizes, ficam rejuvenescidos para começar um novo ciclo de treinamento. E alunos que não conseguem resultado quando reavaliam, muitas vezes eles ficam irritados, eles ficam querendo evoluir, fazem ajustes técnicos aí no seu programa, colocam o governo de si no lugar que ele precisa de estar para a gente conseguir resultado. Então o prisma motivacional, para o bem ou para o mal, ele é necessário. Ele faz um diagnóstico
e ele fornece elementos para você fazer ajustes e colocar o seu corpo no lugar como ele precisa de render. Então nunca desprezemos aí a questão, tá, motivacional como um prisma, um pilar da reavaliação física, e é um pilar para te manter ativo a longo prazo, ok? Outra questão que eu diria que é o terceiro prisma da reavaliação física, nunca deve ser desprezado, é o autoconhecimento, pessoal. O autoconhecimento. Quando a gente fala de fatores subjetivos, muitas vezes nós menosprezamos em não problematizar esses fatores subjetivos que são fundamentais estar presentes na nossa reavaliação, no nosso programa. A gente reconhece, por exemplo, numa reavaliação, a partir do autoconhecimento, aquele período de treinamento que eu estive com um sono ruim, que eu estava estressado, que eu estava ansioso. Isso tudo afeta a forma que eu conduzo o treinamento. Ou então que eu estava desfocado, eu não estava com um desejo, numa métrica que ele precisa de estar para me conseguir aplicar um treino mais forte. A gente faz com autoconhecimento, sempre reavaliando, nós aumentamos a nossa capacidade de nos conhecer, fazer uma problematização da temporada, do semestre, do macrociclo, do ano, e a partir daí elaborar metas de autogestão, de governo de si, para a gente nos colocar no lugar. Então a gente passa a tomar decisões mais conscientes quando a gente se conhece melhor, e se conhecer melhor está também envolto a avaliação física. Então, em síntese, pessoal, a avaliação ela é a engrenagem de um hábito. Eu acho que eu já consegui explicar para vocês que ela está muito distante somente de um pensamento do senso comum, que a avaliação é liberação para atividade física. A avaliação ela é a engrenagem de um hábito. Então, ela informa, ela motiva, ela protege, porque com a avaliação a gente, por exemplo, protege de um overtraining. Se você está percebendo aí que aquela pessoa está treinando demasiadamente, você faz um teste de uma RML e vê que a carga dela está lá embaixo. Então ela também protege. Quando a gente está reavaliando sempre, nós conseguimos captar fatores que estão desalinhados. Eu tive um exemplo de uma reavaliação que eu identifiquei que a minha aluna estava entrando em menopausa e estava com um controle hormonal desajustadíssimo, ao ponto que ela ganhou uma quantidade de percentual de gordura muito grande no curto espaço de tempo. Então ela também protege e, além de tudo, ela educa. Porque ao perceber na avaliação pontos positivos, pontos negativos, nós fazemos um processo de educação, seja educação do ponto de vista técnico, precisamos de melhorar determinada questão do nosso programa de treinamento, ou mesmo do ponto de vista motivacional, do ponto de vista do governo de si. Tudo isso requer, a avaliação periódica. Então, sem medir, você fica às cegas. Medindo demais também, você paralisa. Vamos lembrar disso. E aí eu sugiro para vocês, a partir desse roteiro que eu tracei da avaliação, principalmente para você que não é aluno da Fortwig, que às vezes está fazendo uma consultoria online, ou então está treinando sozinho e não tem a periodicidade que nós temos aqui numa avaliação, é muito importante que você crie elementos de avaliação e reavaliação. Coloque isso no lugar. Então, criar um caderno de registros é muito importante para você entender que sua carga está subindo, se o seu condicionamento está subindo, tá? Incluir métricas subjetivas também. Exemplo, eu estou tendo mais disposição no dia a dia ou não? Eu vou te dar um exemplo meu, Pietrinde, que eu incluí no meu programa de treinamento um pouco mais de aeróbio médio para aumentar a minha imunidade, aumentar a minha recuperação entre provas, por exemplo, também, que eu terminava uma prova, ia para outra prova, ficava muito cansado. E depois que eu incluí, eu comecei a perceber que com o aumento do meu VO2 máximo, meu adoecimentos, então isso foi muito positivo, e eu melhorei a minha disposição diária, porque eu tinha mais condicionamento físico. Então são metas subjetivas aí de disposição, de maior energia, tá? Maior humor às vezes, que são importantes nós problematizarmos sempre, tá? No campo do autoconhecimento. Planejar
pequenas metas, metas de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo também é muito interessante. Aí fica uma dica a mais, pessoal, ao planejar essas metas, não se limite em voar alto, não se limite em voar alto, porque quando você voa alto, você intensifica seu rendimento diário. Vou te dar um exemplo. Eu quero ser um recordista mundial, um campeão olímpico de natação. Aonde que tem que estar a minha meta de longo prazo? Minha meta tem que estar em ser um recordista mundial. Então, eu quero ser um campeão mineiro, minha meta tem que estar em ser um campeão brasileiro. Porque eu preciso de voar alto para que, tendo metas grandes, eu consiga intensificar o meu processo diário de treinamento. Quando eu tenho uma meta fácil de superar, muitas vezes eu não tenho vontade, eu limito o meu desejo, então eu preciso de ser criativo para voar alto. Então você chegou numa avaliação física, encontrou seu percentual de gordura de 39%, por que não pensar que a longo prazo você pode chegar a 17%? Coloque metas de longo prazo, são muito importantes, cative o seu pensamento, o seu desejo, imagine você em determinadas situações. Olha, agora eu estou dando um baita exemplo para o meu filho, porque como que eu emagreci? Imagine você em várias situações, isso está no campo da subjetividade, de você captar os seus desejos, você incitar os seus desejos, tá? Então não se limite a voar alto. E aí você, junto com aquela meta de longo prazo, que ela fica escondidinha lá no campo da subjetividade, você organiza também metas de médio prazo e de curto prazo, que são metas sempre muito realistas. Então não se limite em desejar demais, mas nas metas de curto e médio prazo você precisa ser pragmático, realista, né? E toda conquista, ela é uma conquista positiva quando você a reavalia. O que seria uma conquista? O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Quando você reavalia, quando você não consegue resultado fisiológico, eu pratiquei uma periodização, um modelo de dieta e não consegui resultado. Mas foi positivo o processo? Foi, pelo menos para me entender que a forma que eu estava sendo conduzido não era correta, ela estava errada. E isso vem a nossa maturidade, você ganha com isso a partir do momento que você faz ajustes constantes. Então eu, por exemplo, que já pratiquei certos modelos de treinamento, modelos nutricionais, percebi que aquilo não dá certo e reformulei e me coloquei no caminho mais certeiro. E hoje eu tenho mais maturidade e eu tenho mais chances de sucesso quando eu entro em determinado programa. Então, basicamente é isso. Não se esqueça de comemorar cada conquista que você tenha, seja pequena, seja grande. Conquista é sempre conquista e uma conquista pequena sinaliza que você está no caminho certo. E entenda de uma vez por todas que a avaliação é sempre muito importante no nosso processo de manter a motivação para continuarmos ativos em longo prazo. A meta aqui minha nunca foi fazer com que você consiga um resultado de 3 meses ou até mesmo 1 ano, 2 anos, mas a meta nossa é que você consiga se manter ativo durante longos anos. E eu já estou numa métrica aí de reavaliações de 4 em 4 meses, pessoal, vai fazer quase 5 anos. E isso mantém o meu desejo cadenciado para que eu consiga aí colher o que realmente o exercício físico traz de melhor na vida de uma pessoa, tá? Que é uma mudança consistente do seu corpo, ok? Então é isso aí. Espero que com essa ilustração você consiga perceber a importância de estar sempre avaliando, se reavaliando, tá? E que incorpore de uma vez por todas a reavaliação na sua vida, nos seus hábitos. Um abraço!